Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Mais uma vez nós vamos falar acerca das obras da carne. Mas hoje nós vamos falar sobre inimizade, talvez sobre porfias e outros, amém? Vamos orar? Bondoso Deus, poderoso e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, meu Deus querido e maravilhoso, estou na Tua presença, meu Deus, para glorificar o Teu nome, Te exaltar na beleza da Tua santidade, Te pedir, Espírito Santo de Deus da verdade, que o Senhor, meu Deus querido, venha, meu Pai, em nome de Jesus, me usar, meu Pai, nesta manhã, para falar, ó Deus, aos corações, venha dar direção, Espírito Santo de Deus, na Tua palavra, ó Jesus glorioso e eterno, abençoa, Pai, cada um, meu Deus, que esteja ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Fala, Deus Santo, conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, verso 20, que diz assim, o 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia, que nós já falamos, idolatria, feitiçarias, inimizades e porfias. Vamos falar acerca da inimizade. O que significa inimizade? Substantivo que não há amizade, ausência de amizade, sentimento de ódio, malquerência, direcionados a algo ou a alguém. A pessoa, ela tem uma inimizade às vezes com outras pessoas, esta obra da carne. Você já viu pessoa que diz assim, eu nunca sentei para conversar com aquela pessoa, mas ela não gosta de mim. Nunca fiz nada com ela, mas ela não gosta de mim. Mal ela olha para mim, mal ela me cumprimenta com a paz. É porque aquela pessoa, ela pratica as obras da carne, ela é uma pessoa carnal e não espiritual. Outras pessoas que dizem, eu não me dou bem com fulano, parece que o meu espírito não se dá com o dela. A palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos, é a parte A do versículo. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos. E tem pessoas que ela dá a paz para uma e não dá para outro. Eu gosto de fulano, mas eu não gosto daquela pessoa. Dá a paz do Senhor entre os dentes. Eu não gosto dela. Não me dou com ela. Deus, Ele abomina essa situação. Porque isso não é obra do nosso Espírito. Não é obra do Espírito Santo, melhor dizendo, mas é obra da carne. A carne, ela tem as suas obras e nós temos que lutar contra as obras da carne. Não devemos deixar que as obras da carne venham a florescer em nossas vidas, porque nós hoje somos uma nova criatura. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 6, e o verso de número 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tá vendo? Porque pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós de que a quem vós apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis?
ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A justiça. Então, se nós obedecemos às obras da carne, damos lugar para a carne, a inimizade, estamos obedecendo às obras da carne, portanto, o pecado está reinando em nós para a injustiça. Mas quando obedecemos a Deus, estamos obedecendo ao Senhor, reinando a graça de Deus em nossa vida para a justiça de Deus. Não devemos ser servos do pecado, mas servos de Deus. O Senhor, Ele deixou claramente escrito na sua palavra: a inimizade é pecado contra nosso próximo. Eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã. Veja bem, eu marquei aqui, a malquerência, né? Direcionada a alguém, a algo ou alguém. Etimologia, da origem à palavra inimizade, do latim significa inimictas, inimizade na Bíblia. A causa, veja bem, teve uma causa, uma delas na Bíblia, que não havia causa alguma, não havia motivo, mas aquelas pessoas nutriram inimizade, malquerência por Daniel. Daniel se destacava. Eles tanto tinham inveja, que também era obra da carne, como inimizade por Daniel. E o que fizeram? Imediatamente foram apresentar diante do rei um edito onde Daniel não pudesse buscar o Senhor, fazer com que Daniel parasse de buscar a Deus, porque eles queriam ver o mal de Daniel. Amigo que é amigo não quer ver mal do seu amigo, ele quer ver bem do amigo. Quando ele vê o amigo crescer, ele tem alegria. Se o amigo chega até ele dizendo assim: eu recebi um cargo, o pastor me chamou e perguntou se eu quero tomar conta do grupo de jovem, aquele amigo ele vai se alegrar, ele vai parabenizar o outro, eles vão se alegrar juntos. Os outros, por ver que Daniel se destacava, que Daniel era diferente, eles já fizeram ali um plano para derrubar Daniel. E é o que acontece hoje. Hoje está escrita essa palavra em Daniel capítulo 6. Hoje nós vemos nas igrejas a porfia, a inimizade tomando conta. O pastor, se ele é um membro somente, ele não arruma inimizade. Se ele é somente um obreiro e não fala nada, ele não arruma inimizade. Mas a partir do momento que ele se levanta para fazer a obra, Deus lhe dá uma ordem: levanta que eu vou te usar. Levanta, até aquelas pessoas que estão à sua volta já viu aquela revelação, talvez uma profecia de alguém que o Espírito Santo de Deus usou para passar para aquele pastor, para aquela pessoa. Eu vou te usar, a minha vida, a tua vida nas minhas mãos, né? Você será, eu vou fazer de você, né, um atalaia ou coisa dessa natureza. Eu vou te levantar na minha obra. Aquelas pessoas que estão em volta ouviram aquela palavra. Aquelas pessoas ouviram aquela profecia, mas aquelas pessoas não aceitam aquela condição para aquela pessoa, porque elas se acham superiores àquela pessoa. E elas começam a criar uma inimizade. Já começam a ver aquela pessoa de uma forma diferente, por mais que aquela pessoa esteja da mesma forma. Claro que existem aqueles que são soberbos, recebem cargos e mudam completamente. Mas existem outros que são humildes e continuam da mesma forma. E eles dizem: mas meu Deus, eu não fiz nada, mas antes eu fiz o bem, e eu só estou tendo inimizade. Eles são meus inimigos, eu nunca fiz mal. Por quê? Porque eles praticam as obras da carne, não são pessoas libertas. Pessoas que se levantam uns contra os outros. Pessoas que não têm prazer de ver o seu irmão vencer e querem passar por cima. Querem destruir de toda forma. Aí quando vê aquele irmão tomando posse daquela vitória que Deus um dia prometeu, um carro, uma casa, um cargo, eles são os primeiros a dizer: tá vendo?
E começa aquela malquerência, aquela inimizade, começa a evitar o irmão, falar mal do irmão, a rodinha, a facção dentro da igreja, como a igreja de Corinto. E eles começam a se dividir na casa de Deus. Um gosta, outro não gosta. Praticando as obras da carne, dizendo que são espirituais. Como poder ser espirituais se são carnais, praticando as obras da carne? Quem pratica a obra da carne não é espiritual, é carnal. Se eu sou espiritual e eu pratico as obras da carne, eu tenho ira, inimizade, peleja, contenda. Eu não sou espiritual, eu sou carnal. Eu tenho que lutar. Eu tenho que pedir a Deus misericórdia, Senhor, me ajuda. Eu preciso vencer esse mal que está dentro de mim. Eu preciso, como está escrito aqui em Romanos, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. Eu tenho que vencer esse mal. Eu tenho que pedir a Deus. E como vencer? Reconhecendo, eu sou uma pessoa que tem porfia. Eu sou uma pessoa que tem emulação. Eu sou uma pessoa que tem inimizade. Eu sou uma pessoa que guarda mágoa. Eu preciso tirar isso do meu coração. Eu preciso pedir a ajuda do Espírito Santo. Eu preciso reconhecer. Eu preciso enfrentar isso, tirar isso da minha vida. Temos que reconhecer o nosso defeito, nossas falhas. Fulano de tal um dia me magoou. Eu não suporto olhar para ele, eu tenho inimizade dele. Não, você não vai entrar no céu. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que está escrito aqui em Mateus 22, versículo 37. E disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e pensamento. Este é o primeiro mandamento, grande mandamento. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo a mim mesma, eu não vou praticar o que eu queria praticar com o próximo, esse sentimento comigo. Eu vou me sentir mal. Se alguém fizer isso comigo, então eu não vou fazer isso com os outros. Eu vou lutar contra mim. Se aquela pessoa passa por mim, não me cumprimenta, eu tenho que chegar até aquela pessoa e falar a paz do Senhor, porque eu tenho a paz. Se aquela pessoa não gosta de mim, ela espalha na igreja boatos sobre a minha vida, me chama de Santa Rona, que eu sou isso, que eu sou aquilo, deixa falar. O importante é eu e Jesus, você e Jesus. Não vá tirar satisfação, não vá lá falar o porquê você faz isso comigo, eu nunca mexo com você, eu estou sempre na minha, e você, toda vez você passa, você não fala comigo, você ainda fica nas rodinhas, quando eu passo você ri de mim, porque aquela pessoa pratica as obras da carne. Se você for fazer isso, você vai estar praticando outra obra da carne, que é a porfia, é as imulações, peleja, dissensões. Faça a diferença, não vá falar nada, fique quieta, fique quieto, entregue nas mãos do Senhor e continue tratando aquela pessoa como você gostaria de ser tratado. Ah, mas ele me trata mal, mas mal me responde, entregue nas mãos de Deus. Vai falando com o Senhor, vai orando por aquela pessoa, e se Deus permitir você orar. É dessa forma mesmo, porque tem pessoas que Deus não deixa nós orar por elas. Tem pessoas que Deus só quer que nós entreguemos nas mãos dele para ele trabalhar. Diga para o Senhor está nas tuas mãos, entrego ela nas tuas mãos, entrego ele nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser. Eu abençoo ele, eu abençoo ela, eu perdoo ele por isso que ele faz comigo. Mas o Senhor sabe a maneira que o Senhor vai tratar. É o Senhor que sabe como faz, não é eu não sou Deus. Mas eu vou continuar tratando o teu servo, a tua serva, como eu gostaria de ser tratado, Senhor. Olha o que diz aqui a palavra no livro de Romanos. Romanos, ainda, no capítulo 6 e o verso 17. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedeceis de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia
e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vale a pena. Vale a pena, meus irmãos. Nós leu aqui do 17 ao 23. Vale a pena. Não dá mais fruto para o pecado, mas dá frutos de justiça diante de Deus. Deixa falar. Quando Saul perseguia Davi, o que Davi falou? Vamos ler. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 26 e o versículo de número 7. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra, e a sua cabeceira. E Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei a segunda vez. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Aleluia, glórias a Deus. Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará, em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. Davi não ousou estender as suas mãos contra o ungido de Deus. E hoje, quantas pessoas que estendem as mãos uns para os outros, contra os outros, orações contrárias, falam mal, não precisam pegar uma arma, a arma é a língua, né? Para falar mal, para estender a língua e falar daquele irmão. Quando o irmão fica sabendo, ele fica tão triste, ela fica triste a ponto de sair da igreja, a ponto de sair dos caminhos do Senhor e não querer mais ir para a igreja, porque gostava muito daquela pessoa, era um exemplo para ele, era um exemplo para ela. Davi, ele foi perseguido sem causa. Saul tinha ódio de Davi por suas qualidades, por saber que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem, era jovem, e Deus havia escolhido Davi para reinar. Saul tinha ódio de Davi. O diabo havia incitado Saul. Ele tinha um espírito mau da parte de Deus, que havia incitado Saul para ter ódio de Davi. Mas Davi não nutria aquele ódio, ele não deixava aquele ódio entrar em seu coração. Davi fugia de Saul, para que Saul não praticasse nenhuma maldade contra ele. E sempre que ele tinha oportunidade, ele nunca lançou as suas mãos contra Saul. Ele disse: não, deixai-o, até que chegue o seu dia e ele morra, ou que ele desça para uma batalha e pereça. Mas eu não vou colocar minha mão contra o ungido de Deus. Hoje as pessoas falam: eu sou a menina dos olhos de Deus, fulano de tal desviou porque mexeu comigo, ciclano está daquela maneira porque mexeu comigo. Sangue de Jesus tem poder. Todos nós somos as meninas dos olhos do Senhor, todos nós somos servos, somos o povo de Deus. Mas poucos são prioridades, poucos são jardim particular de Deus, poucos são povo adquirido. Poucos são aqueles que guardam a palavra do Senhor no seu coração. Poucos são aqueles que dizem: eu sou menina dos olhos de Deus, e verdadeiramente Deus peleja por eles, porque eles são inocentes. Mas quando se veem em batalha, encurralados, eles vão praticar a mesma coisa, eles voltam e fazem a mesma coisa que o outro está fazendo. Imagina eu ficar de braço cruzado enquanto ele está me matando? Não é assim que eles falam? Outra oportunidade que Davi teve de matar Saul, 1 Samuel 24, diz assim:
Sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gede. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos homens até sobre os cumes das penhas, das cabras monteses, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, e cobriu seus pés. E Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Aleluia. A ungido do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Tá vendo como é a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Aleluia. A gente chega a sentir o gozo do Espírito de Deus. Quando às vezes as pessoas nos fazem o mal e nós temos a oportunidade de pagar na mesma moeda, de fazer. Deus, ele permite aquela ocasião, aquilo acontecer, para ver se nós vamos ser igual àquela pessoa, se nós vamos praticar, nós vamos ter o fruto do Espírito ou nós vamos ter a obra da carne. O próprio Deus permite aquelas oportunidades acontecer na nossa vida, para ver se nós vamos ser igual àquelas pessoas que fizeram mal para nós um dia. Deus permite muitas coisas acontecerem. Deus permite as oportunidades acontecerem em nossa vida. Deus permite que, por exemplo, a pessoa te machucou, ela te feriu. Aquela pessoa, ela tentou te matar, ela tentou tirar você. Ou ela tirou, ela te abateu. E um dia você teve a oportunidade de fazer o mesmo com ela. Mas ao invés de você estender a sua mão e fazer o mal, você fez o bem, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Mas quantos hoje estendem a mão e faz o mal? Ela fez, agora eu vou fazer com ela também. Ele fez, ele plantou, agora ele vai colher. É Deus que está permitindo. E joga na cara. Não, nós temos que sempre lembrar que o outro também é ungido de Deus. E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de todos esses que fazem o mal uns contra os outros. Davi teve a oportunidade. Hoje as pessoas, elas têm a oportunidade, elas fazem. Fulano me derrubou, fulano um dia se juntou para derrubar um. Agora eu vou me juntar para derrubar ela, vou derrubar ele. Isso é obra da carne. Quem cobra é Deus. O Senhor diz que dele é a vingança, não é nossa. As pessoas têm um grave defeito. Querer saber o futuro do outro. Fulano fez, agora está pagando. Não, nós não somos Deus, nem somos juízes. Tudo está nas mãos do Senhor. Então a emulação, a inimizade, é isso. A porfia. Deixa eu ler aqui para meus irmãos. A porfia é a contenda, disputa, competição para saber qual é o melhor. Num campo de futebol é muito fácil saber. Eles ficam lá lutando entre eles. Isso acontece dentro da igreja. Muitas vezes, não são poucas as vezes, entre cantores, pregadores, até no YouTube. Quem é o melhor, quem passa a melhor revelação, quem tem mais escrito. Eu sou o melhor, a capa dos meus vídeos é mais bonita. Isso é porfia. Contender, se alterar, discutir,
Pessoas que têm um grupo de louvor, um exemplo, um rege o grupo misto, o outro é regente do grupo senhora, o outro de grupo de jovens, vários grupos na igreja. Aqueles grupos ficam se apresentando, um querendo louvar mais bonito do que o outro. Aí um fez um congresso, o outro vai fazer outro congresso mais bonito. Eu vou mostrar que eu sei fazer melhor. Isso se chama porfia. Estão contendendo, porfiando, querendo se amostrar para o homem. Mas não estão fazendo nada para Deus, é para o homem, para se aparecer, para se amostrar, para dizer que sabe, para levar o prêmio. Por que aqueles homens ficam correndo atrás de uma bola num campo de futebol, se matando? Por quê? Por que eles ficam ali xingando as mães uns dos outros? Por que eles derrubam uns aos outros? Acontecem tantas coisas. Por que aquelas torcidas, quando se encontram, eles até se matam? Para levar uma coroa corruptível, para ir em busca de um troféu que perece. Assim está a igreja do Senhor nesse século. Porfia dentro das casas, para saber quem é o melhor irmão. Eu sou o melhor filhinho da mamãe. Minha mãe, ela gosta mais de mim. A mãe tem aquela preferência, o pai tem aquela preferência e causa porfia entre os filhos. Causa aquela disputa entre filhos. Na igreja tem aquela pessoa que o pastor fica bajulando e aquele outro ele despreza e causa aquela porfia, causa aquele sentimento ruim dentro da igreja, aquela rodinha. Isso não agrada o Espírito Santo de Deus. Aquelas pessoas chegam a um ponto de uma competição tão grande que começa a contender, se alterar um com o outro. Por quê? Entra no espírito de emulação e rivalidade um contra o outro. Emulação, eles é um autoestímulo da rivalidade, é um querer ser melhor do que o outro, se exceder mais do que o outro. É a emulação. Nós vemos que pessoas elas fazem isso e acham que está normal dentro da igreja, fora dela. Teve uma coisa que uma vez nós vemos aí, eu escutei numa pregação um irmão falando que nós nunca vê pessoas de outras denominações, religiões, brigando entre si. Mas só se vê crente. O crente, ele infelizmente, né, os evangélicos, tantas coisas que acontecem. Rivalidade, a minha igreja é melhor do que a sua, a placa da minha. Ah, porque o presidente da minha igreja, ele sim é homem de Deus, da sua não é. O seu é um herege. Ah, porque a minha igreja só ela vai subir, a sua não vai. Ah, porque a minha igreja sim é de Deus, a minha igreja é de doutrina. Ah, porque o meu pastor, ele falou que pode. Ah, porque lá na minha igreja, aquele irmão, ele passou algo lá e disse que pode. Isso é porfia. Isso é rivalidade, é emulação. Aonde que Deus está nas obras da carne? Nunca. Deus não está nas obras da carne, irmãos, entenda o que é as obras da carne. Uma pessoa que ela vive praticando as obras da carne, ela não é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque aí vem as obras da carne, vem falando sobre as obras da carne. Nós somos guiados pelo Espírito. Nós não somos mais guiados pela nossa carne, nós somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Pessoas que vivem porfia. É uma idolatria, se tornou uma idolatria, já se, sabe assim, uma contenda entre eles. Quando fala plaquista, defende a placa. Eu sei que aquele irmão, ele usa um tipo de rede social, eu já vou condenar aquele irmão, aquela irmã. Não. Eu estou usando as obras da carne, eu estou praticando as obras da carne, eu não estou sendo espiritual, eu tenho que lutar para Deus, falar com Deus, Senhor, liberta aquela pessoa e continuar lutando, orando por aquela pessoa para Deus libertar, que Deus tem amor por aquela alma também, não é só pela minha não.
Davi, ele não ousou tocar no ungido do Senhor, e hoje as pessoas, elas não medem consequência para falar mal um dos outros, falar mal do ministério do outro. Ah, porque aquela igreja eu fui lá, não gostei. Ah, porque aquele pastor. Ah, porque aquele grupo. Ah, porque aquela irmã. Ah, porque aquele irmão. Aleluia, glória a Deus. Não cabe a nós o julgamento, mas sim ao Senhor. Obras da carne, nós não podemos alimentar. Nós temos que todos os dias repudiar, dizer para Deus: Senhor, eu não quero praticar isso. Eu não quero. Eu quero ser liberto em nome de Jesus Cristo. Eu quero ser uma pessoa diferente. Essas porfias, Senhor, tira do meu coração. Fulano de tal disse, mas a palavra que a última palavra, Senhor, a primeira e última é a tua. Se na palavra do Senhor está dizendo para mim não ter porfia, aquele irmão está causando contenda, aquela irmã está causando contenda entre os irmãos, dizendo ser uma pessoa de sã doutrina, dizendo ser uma pessoa amorosa, mas os frutos dele, o fruto dela denuncia quem ela é, Senhor. Está mostrando quem ele é. Ele não tem fruto do Espírito, mas só tem obra da carne. Está jogando um contra o outro. Essa pessoa precisa buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo de Deus, para ser guiado pelo Espírito e não praticar mais as obras da carne. A nossa carne, ela quer sempre contender, a nossa carne, ela quer sempre ter razão. Mas nós temos que baixar nossa cerviz e falar com Deus: Senhor, seja sempre o Senhor que seja verdadeiro. E nós, Senhor, venhamos, aleluia, glórias a Deus, te buscar a todo momento. Para nós descer na olaria e reconhecer a nossa falha, que nós precisamos de Ti. Precisamos mudar a nossa vida, a nossa maneira de pensar. Não tocar nos Teus ungidos, não falar mal dos Teus ungidos, não abrir a nossa boca para falar daquilo que a gente não sabe, mas entregar nas Tuas mãos. Não sair por aí defendendo placa desse e daquele. Você não conhece a vida daquela pessoa, você não sabe. Mas ore a Deus, fale com Deus. Deus é o teu melhor amigo, é o meu melhor amigo. Rivalidade não pertence ao Senhor. Quantos que fazem, irmãos, que tem canais aí com nome de doutrina, mas não é. É por inveja, é por rivalidade, por porfia, para enganar, para mentir. E Deus está contemplando todas essas coisas. Então entregamos tudo nas mãos do Senhor. Amém? Hoje somente até aqui. Se Deus permitir, logo estarei fazendo o restante do estudo, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Bondoso Deus, maravilhoso, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Jesus querido e maravilhoso, por este momento, meu Pai, que estivemos na Tua presença. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar para os corações, o Senhor venha mostrar, meu Deus querido, para o Teu povo. Ó Jesus de Nazaré, Deus eterno, venha abrir os nossos olhos espirituais, para que vejamos, Senhor, qual seja, meu Pai, a boa e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Nos ajuda, meu Deus querido, Deus amado. Ó Espírito da verdade, Espírito de Deus, segure nossas mãos para que nós sejamos guiados